Então vamos lá. Aqui nós vamos colocar os tipos dos campos, que seriam o formato de dados aceito por cada um daqueles campos, tá? Por exemplo, o ID é uma numeração, então é um inteiro mesmo. O nome já não é um número, é um texto. O texto, quando é um texto pequeno, para nome, e-mail e algumas informações do tipo, ele é definido como varchar. Tá? Então, no caso aqui, o nome recebe um texto curto. Um varchar ele pode ser um campo que recebe até 255 caracteres, mas eu não preciso de colocar aqui os 245. Por quê? Um nome dificilmente ele vai chegar a 255 letras. Tá? Ele pode chegar aqui mais ou menos até 50. Então, é um campo, assim, no muito, né? Ele tem aí geralmente 20... 25, acredito eu. Mas assim, um nome muito grande, ele pode vir a chegar até a quase 50 caracteres. Então, é um valor, uma quantidade segura para você colocar. Ah, mas por que se cabe 255, eu já não coloco 255 de uma vez? Porque dessa forma, cada caractere que entra no banco de dados, ele ocupa um espaço. Tá? Então, dessa forma, eu estou reservando somente 50 para aquele nome, para que eu não precise reservar valores que não serão utilizados aqui. Então é interessante que você trabalhe com essas condições quando for um campo texto. Mas eu vou explicar mais e falar um pouquinho mais em relação a isso. Aqui fazendo agora, eu já vi a necessidade de um próximo campo. É aquilo que eu falei para vocês, né? Escrever isso aqui, ó, não adianta muito. Porque você vai ter a necessidade no decorrer do projeto. Eu vou precisar de fazer um acesso ao sistema com esses pastores presidentes, com esse bispo. Então significa que eu preciso de utilizar algum meio de acesso para poder trabalhar isso. Poxa, o e-mail seria um meio interessante. Então é muito importante que eu tenha dentro desses cadastros o e-mail também, né, desse pastor. E aqui eu venho adicionar então mais uma coluna para que eu possa trabalhar com isso. Tá? Eu tenho a opção de adicionar aqui em cima, conforme vocês estão vendo. Posso clicar aqui em executar e ele coloca um outro campo aqui abaixo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele após o nome, né? Então, como eu não configurei ainda, eu vou deixar assim, ó, nome, e-mail, aí vem o CPF, depois o telefone e depois o endereço. Beleza. Ok, então agora eu já tenho mais uma coluna aqui no meu banco de dados, é mais um campo inserido. O e-mail também é um varchar, tá? Vou colocar 50 caracteres, que é uma quantidade segura. O CPF, ele vai receber também um varchar. Ué, mas o CPF não é formado por números? Sim, né? Ele é formado por números, porém ele tem traços. Então, nós temos que utilizar um varchar que aceita tanto letras quanto números, ok? Ele não vai passar de 20, então é um tanto seguro. Se você for de outro país, eu tenho muitos alunos em Angola, né? Lá eles não têm CPF, então você coloca aqui um campo que vai determinar um documento, uma identificação, tá? daquela pessoa. Ok? Se eu não me engano, aí é NIF, né? Eu não sei exatamente, mas eu acredito que sim. Então coloque um documento qualquer. Se você quiser mudar isso aqui, pode até colocar documento, né? Que aí não obriga que seja especificamente o CPF. Eu vou deixar CPF porque eu vou ensinar vocês também a criarem uma máscara para poder formatar corretamente o campo. Também será feita no telefone. O telefone não vai passar de 20, tá? Ah, não, mas eu queria um telefone fixo e um telefone celular. Tranquilo, adicione mais um campo e coloque essa informação. Eu não vou fazer isso porque não tem muito a necessidade de eu colocar campo a campo. Eu quero que você aprenda como trabalha, como cria os campos, para que depois você consiga adicionar aquilo que seja necessário, ok? É igual endereço. Tem aluno que não gosta de fazer um campo único para ele, né? Ele vai colocar rua, número, CEP, bairro, cidade, e por aí vai. Eu já não vejo essa necessidade, tá? E também não vou ficar fazendo isso porque senão o sistema vai ficar gigantesco. Vão ter muitas e muitas aulas por conta de cada um desses campos. Então, vocês aprendendo, vocês depois conseguem adicionar outros conforme a sua necessidade. Como eu vou colocar todo o endereço em um único campo, ele precisa ser maior. Então, aqui eu vou deixar 100 caracteres para inserir esse endereço. Quero colocar um pouquinho mais tranquilo, né? Se você utilizar um varchar, você pode utilizar até 255 caracteres. Ah, não, mas acredito que vai dar mais que 255. O endereço não dá, tá? Mas se você quiser, o próximo campo seria text, que aceita um texto, né, bem maior. Então ele já tem um comprimento ali de 65.000 caracteres. Já é algo aí bem maior, mas que não é necessário
por enquanto. Nós vamos ter campos dentro do sistema que vão armazenar observações, por exemplo, que já vão precisar de ser do tipo text. Então chegaremos lá depois. Se algum desses campos não forem obrigatórios, você definir que não vai ser obrigatório, aqui eu acredito que dentro de um cadastro desse, todos esses sejam, tá? Todos esses sejam. Num membro, talvez o endereço não, porque talvez você não tenha o endereço dele ainda no momento do cadastro. Então, um desses campos você pode marcar como nulo, ok? Eu vou fazer assim, ó. Então esse endereço aqui eu vou deixar nulo. Ah, mas aí ele não recebe o endereço? Não. Isso é só a definição que ele pode também receber um valor nulo, que não obrigatoriamente esse campo será preenchido, tá? Isso na opção nulo. Então, qualquer campo que você defina que não seja obrigatório, talvez eu não quero cobrar ter que colocar o telefone aqui, né? É só marcar essa opção que ele não vai cobrar na hora de inserir um registro que eu preencha o telefone, ok? Então, isso é só questão de obrigatoriedade aqui dentro. Perfeito. Pré-definido, agrupamento, nada disso nós vamos ver agora. Isso aqui é basicamente quando você tem que pré-definir um valor. Então, às vezes eu vou colocar um CPF, mas todo CPF aqui eu vou definir já com um valor padrão. Óbvio que isso não vai existir, porque cada CPF tem um valor diferente. Inclusive, por isso, esse também poderia ser a nossa chave primária da tabela. Tá? Inclusive, em várias condições, nós vamos estar recuperando esse CPF para poder, por exemplo, né, nos BIPs, nos pastor presidente, eu quero ver todas as igrejas que ele é responsável. Eu poderia utilizar o CPF dele para poder filtrar essas informações. Por quê? Porque nunca terá 2 pastores presidentes ou 2 bispos, assim como 2 membros, que tenham o mesmo CPF. Então, alguns campos da tabela também servem como índice primário.